E aí, pessoal do Mundo Civi, tudo bem? Pessoal, a gente está na nossa jornada de trazer o máximo de temas possíveis aqui para vocês, sempre com algum viés ali da fertilidade, sempre com um viés de falar um pouquinho de gravidez, tentativa para engravidar e basicamente qual que é a repercussão que tem na fertilidade ou no desejo de formar família. Beleza? Então, se você está nessa jornada de tratamento, considere se inscrever no canal. Se você quer ter filho no futuro, se você quer mais informação, faz parte aqui com a gente do Mundo FIV. Nosso canal está crescendo e bora pro vídeo. Pessoal, vamos falar sobre câncer de ovário hoje, que é um assunto dentro dos cânceres em geral. A incidência não é tão grande quanto os outros tipos de câncer, mas tem um impacto muito grande na saúde, beleza? Então a gente vai tentar falar um pouquinho do que é o câncer de ovário, vamos tentar falar um pouquinho quais são os fatores de risco, fatores de predisposição que a gente fala, e basicamente se existe alguma forma de proteger e quais são os principais sintomas, e por fim a gente vai focar ali no impacto na fertilidade, nos tratamentos e o que fazer, beleza? Bom, pessoal, o que é o câncer de ovário, então? O câncer de ovário, ele é o câncer em um órgão chamado ovário. Basicamente, o ovário também pode ser sítio de câncer, e existem vários locais ali dentro do ovário que dão os cânceres. Então, se você pega o epitélio do ovário, a parte externa do ovário, é a principal foco ali dos cânceres de ovário, quase 90% dos cânceres é do epitélio. Ele pode ser um câncer de células germinativas, que a gente chama, que são ali os folículos, que são as células que vão gerar novos filhos. E ele pode ser câncer do estroma do ovário também, ali no meio entre as células germinativas e a parte epitelial. E por fim, ele também pode ser sítio de algumas metástases, beleza? Então basicamente o principal são esses que são externos. E três coisas guiam ali basicamente o início da explicação do câncer de ovário. Então vamos lá. Primeiro é idade. Idade é o principal. Então existe um fator de risco ali, existe um período de idade que guiam a gente a fazer os diagnósticos. Segunda coisa é genética e a terceira coisa é dieta. Então esse é o tripé do câncer de ovário. Toda uma vez que a gente vai dar uma aula de câncer de ovário ou assistir uma aula de câncer de ovário, esse é o tripé que é o mandatório, beleza? Idade de risco, dieta e fatores genéticos importantes. Acho que são essas três coisas que focam ali para a gente falar um pouquinho de câncer de ovário, beleza? Bom, vamos agora falar de fatores de risco. Fatores de risco, ou seja, o que faz com que você tenha uma chance de ter câncer de ovário. Bom, o que são fatores de risco? Coisas que fazem com que você destoa um pouco do risco populacional de ter, ou seja, se você é exposto a algum desses fatores de risco, você ganha alguma porcentagem de aparecer. Basicamente, os fatores de risco, eles contribuem de uma forma relativa, que a gente chama. O que é isso? O seu risco, às vezes a gente fala o seguinte, o seu risco dobra, só que esse dobra de um valor muito baixo. Então, o risco relativo é 2 vezes mais, o risco absoluto ainda continua sendo uma porcentagem da população. Isso é uma coisa importante. Então, você pode conversar com o seu ginecologista para saber quais esses fatores de risco você tem e qual que é o risco real de você ter câncer de ovário. Bom, vamos lá. Quais são os principais fatores de risco? Estou com a minha colinha aqui. Então, vamos lá. Risco familiar, acho que esse é o principal. Nuliparidade, ou seja, não engravidar nenhuma vez. Um outro. Menarca precoce, menopausa tardia. O que significa isso? A menarca é a primeira menstruação, menopausa é a última menstruação. Então, quando a gente fica um tempo mais prolongado tendo menstruação e ciclos, o ovário fica funcionando ali. Isso é um fator de risco muito grande. É um fator de risco para câncer de ovário, beleza? E antecedentes familiares eu já falei. Beleza, então a gente já falou um pouquinho do tripé, a gente já falou onde é o sítio, quais são os principais tipos. Claro, a minha intenção aqui não é falar sobre todos os tipos de câncer epiteliais, assim por diante. Seria uma aula mais médica do que genérica, mas basicamente é isso. Bom, sintomas, o que eu posso sentir quando eu tenho câncer de ovário? Aqui vai um alerta, os sintomas são muito frustros, é difícil. A grande maioria desses sintomas não são muito relacionados só a câncer de ovário. Então, o que está incluído aqui? Dor pélvica, por exemplo, ter dor no andar inferior do abdômen,
Existem outras milhares de diagnósticos diferenciais de dor pélvica. A presença de massa palpável, ou seja, quando o tumor é muito grande, você consegue palpar a barriga, você sente. De novo, dificilmente você vai conseguir sentir isso. Saciedade precoce é um sintoma muito comum, a pessoa começa a ficar meio mal, assim. Então, pessoas que sentem alguma coisa e começam a ficar meio mal, devem procurar ajuda, porque pode ser inúmeras coisas. Então o médico vai fazer um check-up, vai acabar descobrindo algumas coisas e o ideal é diagnóstico precoce, beleza? Então, saciedade precoce, inapetência, dor pélvica, e emagrecimento, por exemplo, é um sintoma. Então, estadios mais avançados da doença podem fazer com que a pessoa perca bastante peso. Então, isso é super importante também, tá bom? Então, basicamente, como os sintomas são frustros, tudo está relacionado mais ou menos ao trato gastrointestinal. Sintomas precoces iniciais, se você tiver grande fator de risco, mantenha sempre seus exames em dia ali, que existe uma chance muito alta de você conseguir fazer as coisas, beleza? Bom, quando a gente vai para a literatura e infertilidade, aqui precisa muito uma conversa com o seu oncologista. Você de fato precisa saber exatamente qual tipo de câncer você tem, qual que é o estadiamento que você tem. Isso tudo tem que ser uma conversa com o seu oncologista, junto com quem é da reprodução humana, para decidir como preservar a sua fertilidade. Então, é possível preservar a fertilidade? Sim. Normalmente isso é feito depois da cirurgia, porque basicamente os cânceres de ovário, a gente tem uma grande chance de saber ali pelos exames de imagem, pelos marcadores, mas não dá para você fazer biópsia do câncer de ovário, não dá para você biopsiar o ovário, porque você muda o estadiamento ali. Você basicamente tira a cápsula dele, rompe a cápsula, invade o tumor, assim como os oncologistas falam, não invada o tumor, porque basicamente você pode mudar o estadiamento. Então, você precisa fazer a cirurgia e logo neste meio termo, antes da quimioterapia, você pensar em estimular o ovário e guardar células do ovário, principalmente no ovário que não é comprometido, beleza? Uma segunda linha de pesquisa, e na verdade, hoje em dia já bem determinado, são guardar tecido ovariano. Então, basicamente, você pode tirar pedacinhos do ovário ali que não estão comprometidos com o câncer, congelar estes tecidos e depois implantar na paciente, transplantar para a paciente, e a paciente pode engravidar, beleza? Então, é possível engravidar depois do câncer de ovário? Sim, principalmente por causa do tipo de câncer e o estadiamento. E existem técnicas de congelamento, tanto de óvulo como de tecido ovariano, beleza? Pessoal, espero ter trazido um pouco de informação aí para vocês sobre câncer de ovário. Considera se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer o nosso mundo FIV, e deixa aqui embaixo se você tem alguma dúvida de câncer de ovário mais específico, se tem alguém na sua família passando por isso, se você quer que a gente tente te ajudar de alguma forma com alguma informação ou com algum outro vídeo, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Um abração!